Nossa República recebe esta semana, com muita alegria, a secretária de Estado de Meio Ambiente, Maureen Lazzaretti. Vamos conversar com ela sobre as medidas que o governo do Estado vem tomando para mitigar o desmatamento na porção amazônica de Mato Grosso e para mitigar principalmente as queimadas, já que o período de seca está começando e promete esse ano ser tão ou mais intenso do que no ano passado. Laure, muito obrigado por sua participação aqui no Nossa República. É um prazer recebê-la para essa entrevista. Obrigada, Mauro. Eu que agradeço. É uma grande satisfação estar participando contigo do República. Tá, joia. Obrigado. Querida, é o seguinte. Meio ambiente é a grande preocupação do momento, é o grande assunto do momento, não só porque as queimadas estão, a período de seca em Mato Grosso está chegando e as queimadas já começaram, né? Nem bem o período de seca começou, essas queimadas já estão trazendo dor de cabeça. Mas porque também a questão ambiental é uma questão que afeta o agronegócio local do Estado, afeta interesses comerciais, chama a atenção do mundo todo. E esse é um problema recorrente. Entra governo, sai governo, e esse processo do desmatamento ilegal, principalmente, ele continua. O que é preciso fazer antes da gente começar a falar sobre o que o Estado está fazendo, especificamente em relação às queimadas, conceitualmente, o que é preciso mudar, por que razão nós ainda temos que conviver com o desmatamento ilegal e com as queimadas ilegais? Mauro, de fato, esse é um tema que permeia as discussões mundiais. Todos fazem a mesma pergunta. Qual é a estratégia que, de uma forma consistente, vai mudar o cenário do desmatamento ilegal no Brasil, mas especialmente na Amazônia, que está com o olhar do mundo voltado para si? Eu acho que a resposta tem mais de um fator. Sem dúvida alguma, reverter o cenário do desmatamento ilegal passa por fortalecimento da economia sustentável da Amazônia, passa por um aspecto cultural, passa pela eficiência do Estado, passa também pelas políticas públicas que venham a ser implementadas. Nós costumamos dizer que não existe um único fator para o desmatamento ilegal, para a degradação, mas vários fatores. E eles estão ligados, sim, à questão econômica, mas também cultural e social. Nós temos mais de 25 milhões de brasileiros vivendo na Amazônia Legal e a sua grande maioria em estado de pobreza. É o menor IDH do Brasil. Então, não há como falar em sustentabilidade se houver miséria, ou se houver uma questão social e econômica desarticulada com as ações de comando e controle. É óbvio que você tem essa situação que você citou, mas você também tem o interesse de grandes empreendimentos, empreendimentos rurais, inclusive, agrícolas, nesse sentido. Porque eu tenho acompanhado o noticiário e eu vejo o seguinte: o governo anuncia que vem multando sistematicamente pessoas que promovem esse desmatamento ilegal. Ora, se está multando é porque são áreas que estão regularizadas de alguma maneira, tem um CPF, tem um CNPJ, tem como multar, não é uma coisa aleatória, não é alguém que entrou numa área que quer sobreviver e que promove o desmatamento no sentido de encontrar um espaço para si, né? Não é uma invasão, uma grilagem, ainda que fosse uma grilagem estruturada, organizada, né? Isso significa, eu estou falando isso, porque o produtor rural, de uma maneira geral, vem se debatendo muito com esse tema, vem tentando criar um discurso internacional no sentido de que eles são personagens da sustentabilidade, são trabalhadores nesse sentido, que as propriedades rurais elas têm essa função de preservar o meio ambiente, que eles não são bandidos e que bandido é quem desmata ilegalmente. Mas e aí, quem são esses bandidos que desmatam ilegalmente e que têm CNPJ, que têm CPF e, portanto, são multados pela SEMA? Nós temos
uma multiplicidade de fatores e de infratores que estão sendo autuados pela Secretaria. Nós temos a maciça maioria dos produtores rurais, eu digo isso porque a maior parte dos produtores não tem promovido desmatamento ilegal, né? Tanto que nós estamos aí na casa de um percentual bastante expressivo de desmate lícito no estado de Mato Grosso. Saímos da casa de 5% para 25% de desmatamento legal no ano de 2021. Então, não é todo desmatamento. Só para quem está nos assistindo, secretário, o desmatamento legal é aquele que é autorizado pela SEMA, porque está dentro das normas que a lei permite, é isso? Dos limites que a lei permite. Dentro do percentual permitido pela lei e cumprindo as regras de comando e controle, de cuidados, para que ele seja feito na área adequada. Então, nós temos no estado de Mato Grosso 25% do desmatamento total de 2021 sendo lícito, mudando um pouco a perspectiva de anos anteriores, e que não se passava de 2%, 3%, em 2019, 5%. Então, nós já estamos promovendo uma mudança do comportamento. Os números, quando são divulgados pelo INPE, pelas entidades que, de algum modo, monitoram, eles são gerais, não diferenciando o lícito do ilícito na sua grande maioria. O estado de Mato Grosso tem monitorado. Isso é um problema, né? Ainda existe uma falta de transparência com os dados gerais dos estados que obsta diferenciar um e outro. O estado de Mato Grosso, juntamente com o estado de São Paulo, são os campeões em transparência na divulgação das autorizações de desmatamento, permitindo que os órgãos de controle e as entidades que fazem esse monitoramento verifiquem esse status. Mas somos 2 dos 27 estados da federação, 26 estados do Distrito Federal, só 2 conseguiram a nota máxima na transparência. Isso mostra a dificuldade que existe ainda no país de acompanhar o desmatamento lícito e ilícito. Mato Grosso tem um comportamento sendo alterado do desmatamento ilegal. Então, quem promove desmatamento ilegal hoje? Muitas pessoas que ainda estão lidando com regularização fundiária, quer seja de propriedades privadas ou áreas ainda públicas. Então, nós temos na região o maior índice de desmatamento, também o índice de conflito pelo uso da terra e pela regularização, pela propriedade desses imóveis. Então, ele consome uma boa parcela. Eles estão no nosso banco de dados? Estão, porque para ter a sua regularização fundiária, eles precisam também comprovar que eles têm posse. E o CAR, juntamente com esse desmatamento, tem se transformado num instrumento para essa posse. Isso permite que nós possamos autuar, mas também demonstra um dos itens de conflito. Por outro lado, nós ainda temos áreas que poderiam ser desmatadas ilegalmente, mas que o desmate está sendo feito de forma irregular por uma questão cultural, pelo custo que eles entendem de fazer um projeto lícito e por uma sensação que está mudando de que o Estado não puniria. Se nós olharmos há poucos anos atrás, os autos de infração muitas vezes nem eram lavrados, quando lavrados demoravam anos para serem julgados e depois nunca eram cobrados. Esse é o cenário. Nós assumimos a gestão em 2019 com um passivo de 14 mil autos de infração. Destes, 2 mil autos de infração já estavam prescritos. Então, essa sensação de impunidade, ela de fato existia. Hoje, estimula, cenário... né? Estimula a prática, né? Se torna mais fácil e menos custoso desmatar. E o que mudou agora em relação a isso, secretário? Exatamente. Hoje, nós estamos autuando todos os desmatamentos dentro do ano. Então, nós já estamos autuando o desmatamento de 2021, com toda a estratégia do Estado. Já estamos julgando 2019 e 2021. Eu saí do passivo de 14 mil processos pendentes de julgamento para 6 mil, considerando que 2 mil são autos de infração novos. Certo. Então, nós julgamos mais de 10 mil processos em 2 anos e meio de gestão. E o nosso objetivo é, até o final do ano de 2021, estarmos julgando os autos de infração de 2021. Ou seja, trabalhando para que a sensação de punição chegue ao infrator. Depois de julgado, se não for paga a multa, ela será inscrita em dívida ativa, protestada em todos os órgãos de proteção de crédito e também no cartório, promovida a devida execução fiscal. Além dessa punição em relação à multa, o Estado de Mato Grosso também está desaparelhando os infratores.
ou seja, retirando aqueles equipamentos utilizados na prática da infração, para que ele não continue aquele desmatamento e nem promova outros. Porque em anos anteriores nós tínhamos a reincidência desses equipamentos sendo utilizados naquela e em outras áreas. Esse é o objetivo do Estado. Não existe punição penal para quem comete esse crime ambiental? Existem 3 níveis de punição. O Estado de Mato Grosso se organizou num comitê estratégico, o CEDIF, em que participam as estruturas administrativas, o Ministério Público Federal e Estadual e a Segurança Pública com a Delegacia Especializada de Meio Ambiente. Uma vez lavrado o auto de infração, ele é automaticamente encaminhado para o Ministério Público para a promoção das ações civis públicas e também para a representação criminal. No ano de 2020, nós fechamos o ano com um balanço de mais de 3 bilhões de medidas sancionatórias, entre multas administrativas e ações civis públicas promovidas pelo MPE e pelo MPF. Tem gente presa por esse tipo de crime? Alguém que foi condenado, que a senhora tenha conhecimento? Nós temos a condução coercitiva, já tivemos diversas transações penais, aqueles acordos penais que acabam punindo o infrator e obsta que ele tem esse benefício por outros 5 anos. Significa que a sensação de punição está acontecendo. Nós também temos condenações, mas evidentemente elas acabam não sendo a prisão, ou seja, a restrição de liberdade, acaba sendo convertida em restrição de direitos. Perda de poderes políticos, possibilidade de contratar com o poder público e de ter benefícios conduzidos pelo poder público em outras situações. Essas medidas todas, eu estou só focando um pouquinho nisso, porque é muito curioso, porque a gente vê essa coisa, e como a senhora mesmo falou, a impunidade ainda prevalece. Pelo menos essa sensação de impunidade prevalece. Que resultado essas ações, esse endurecimento na fiscalização, na aplicação de multas, no julgamento desses processos, que tipo de resultado prático, no sentido da contenção do desmatamento ilegal e das queimadas ilegais, vem ocorrendo nesses últimos 2 ou 3 anos? Eu vou destacar 2 que eu acho mais significativos. O primeiro é que no período em que a gente apura o desmatamento, período oficial, 2019 e 2020, o Estado de Mato Grosso conseguiu controlar o avanço do desmatamento. Enquanto seu vizinho, sempre mais próximo, Pará, foi responsável por 50% do desmatamento da Amazônia toda. Então, significa que os 2 estados, sempre maiores em níveis de desmatamento, um responsável por 50% e o outro ampliou apenas 4%, ou seja, Mato Grosso conseguiu controlar. Já no período 2020-2021, até o mês de maio, nós temos um acumulado de 21% de redução do desmatamento no estado de Mato Grosso, enquanto a Amazônia como um todo tem 7%. E por que a Amazônia tem 7%? Porque choveu muito nesse período de janeiro a março na Amazônia, não choveu em Mato Grosso, mas em outros estados choveu, e por isso houve uma redução do desmatamento. E, além disso, tem um outro dado muito importante. Os infratores hoje estão buscando o órgão para se regularizar, estão buscando termos de ajustamento de conduta logo depois da autuação, porque eles não querem que esse processo se delongue, eles querem resolver, promover a medida de regularização, tanto do ponto de vista administrativo, penal e civil. Mas aí a floresta já está derrubada, né, secretário? É um O problema. nosso desafio, Mauro, é inverter essa lógica. É trabalhar com a maior parte do desmatamento dentro da legalidade. Secretária, a gente vai num intervalinho, já volta com Nossa República, porque esse assunto é relevante para Mato Grosso, é relevante para a economia do Estado e, principalmente, relevante para o meio ambiente. Voltamos já.